Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Elizabeth Martins de Oliveira e sou escritora, formadora de escrita, mentora literária e ghostwriter. E se tu gostas de escrever e de ler, então estás no sítio certo. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. No vídeo de hoje vamos falar sobre onde as garças voam e algumas curiosidades sobre o processo de escrita e sobre a história, por isso fica até ao fim. O Onde as Garças Voam é um drama familiar sobre uma família que perde tudo e se vê forçada a recomeçar num sítio que traz memórias dolorosas à protagonista. Nesta história vamos conhecer a Matilde e a sua família. A Matilde procurou fugir das memórias opressoras da sua infância e adolescência, do Alentejo que a viu crescer e partiu rumo a uma Lisboa cheia de oportunidades, onde concretiza os seus sonhos profissionais e se torna designer de interiores e também onde concretiza o seu sonho de criar a família com que sempre sonhou. No entanto, aquilo que ela não esperava é que uma crise viesse a afetar tudo aquilo que ela com tanto carinho construiu, uma crise financeira que vem retirar pouco a pouco todas as peças do puzzle que ela tinha construído na capital e que a única solução fosse regressar ao Alentejo que tanta dor e tantas memórias dolorosas lhe traz. Então, esta é uma história sobre reencontros do passado, uma história sobre como os traumas de infância podem moldar a forma como nós agimos no presente. Esta é uma história sobre recomeços, sobre a resiliência de uma família, a violência doméstica e também a neurodivergência. E vamos então às curiosidades. Portanto, a primeira curiosidade está relacionada com a própria família que vamos encontrar aqui na história. No fundo, este é conhece os personagens, conhece as personagens desta família de 4 elementos. Temos a mãe, o pai e os 2 filhos. E esta é uma família peculiar, uma família diferente. Portanto, por um lado, encontramos uma família que parece como todas as outras, portanto temos a Matilde, designer de interiores, com uma paixão enorme pelos espaços e em decorar os espaços e torná-los melhores para as pessoas com quem ela trabalha. Uma mãe dedicada também, que adora fazer tudo pelos filhos, que gosta de os ver sorrir e que se preocupa com eles, como não se preocupa com mais nada, portanto ela é muito dedicada também como mãe. Depois temos o Duarte, o pai, que trabalha numa agência de marketing e publicidade, portanto ele é uma pessoa que gosta de trabalhar com projetos, que é ambicioso também, gosta também de viver na capital como a Matilde, e eles formam uma família muito bonita com o primeiro filho, o Vicente, uma criança muito curiosa e muito meiga, mas que também sente aqui algum afeto que é roubado de certa forma pela irmã mais nova. E é aqui que conhecemos a Constança. A Constança é uma menina de 5 anos com perturbação do espectro do autismo não verbal. Portanto, a perturbação do espectro do autismo é uma perturbação que se caracteriza sobretudo pelas dificuldades na interação com os outros e também na comunicação, entre outros fatores como por exemplo as estereotipias. É algo que eu estudei durante muito tempo, aliás tenho aqui um livro de referência dessa altura, The Autistic Spectrum, exatamente, de Lorna Wing. Este livro é fabuloso, relata a experiência de uma profissional que trabalha com as próprias perturbações do espectro do autismo, mas também uma mãe. E eu acho que é um relato também muito pessoal nesse sentido. Portanto, a Constança é uma menina diferente, é uma menina neurodivergente e é uma menina que é muito doce quando a conhecemos pelos olhos da mãe, porque o livro é narrado na primeira pessoa, pela voz da Matilde, então nós conhecemos a Constança através dos olhos de uma mãe que a adora, mesmo que a menina não fale e mesmo que ela não comunique com as outras pessoas, elas têm de certa forma uma linguagem própria as duas, uma linguagem entre mãe e filha, e entre filha e pai, e irmã e irmão. Portanto, esta é uma família que realmente poderia ser a nossa, mas que ao mesmo tempo também tem as suas particularidades e acho que é isso que te vai fazer apaixonar por todos estes elementos. A segunda curiosidade é que quem fez esta capa foram 2 pessoas extraordinárias e muito talentosas. A ilustradora Sara Costa e a designer Helena Soares. Elas construíram das capas mais bonitas que eu já vi. Claro que eu sei que, enfim, sou suspeita, não é? Porque sou autora, mas este livro realmente tem uma capa fabulosa e o detalhe nas garças, o detalhe nas próprias asas, tudo nesta capa conjuga para criar o ambiente que eu procurava transmitir
na capa. Então peço-vos que olhem, quando pegarem no livro, que olhem para os detalhes na capa, que olhem para a lombada, que olhem para a contracapa também e depois para as badanas e vejam os detalhes que aqui estão, porque eu estou encantada com esta capa e estou encantada com o trabalho da Sara Costa e da Helena Soares e, portanto, deixo-vos aqui um agradecimento por tudo aquilo que fizeram e pela magia que fizeram com a minha capa. Muito obrigada! A terceira curiosidade é que esta história entrou de mansinho na minha vida numa altura em que eu já tinha muitas saudades de escrever ficção. Quando eu comecei a escrever esta história, quando eu comecei a pensar nela, eu lembro-me que já não escrevia ficção há algum tempo e já sentia falta de voltar à ficção. Tinha planeado escrever um livro de não ficção, o Projeto Enigma, durante o NaNoWriMo de 2021. Mas depois esta história entrou de mansinho com uma ideia que foi apenas uma imagem. É isso que eu tinha, uma imagem. E essa cena que entrou na minha mente, na verdade, é uma cena que existe no Onde as Garças Voam. É uma cena em que o casal está deitado no quarto de infância de uma das personagens, neste caso era da personagem da Matilde. A cena surgiu simplesmente assim, e a partir daí foram ramificações de ideias e foram novos conceitos, novas personagens, novos ambientes. Lembrei-me da história de uma crise, de uma família que perde tudo e a partir daí nasceu o enredo do Onde as Garças Voam. Portanto, foi muito giro como esta ideia entrou de mansinho e nesse NaNoWriMo, portanto, acabei por escrever os dois livros ao mesmo tempo. Cometi a maior loucura que eu já tinha experimentado e escrevi 2 livros ao mesmo tempo, tanto que no NaNoWriMo estava precisamente Projeto Enigma mais Projeto Mistério. Portanto, ali estavam eles os dois e que maravilhoso foi escrever estes 2 livros ao mesmo tempo e ver também esta história nascer. A quarta curiosidade é que os lugares que eu refiro aqui no Onde as Garças Voam existem mesmo. À semelhança daquilo que eu fiz com o Muro e uma Cerca, eu aqui decidi retratar 2 lugares muito, muito particulares do nosso Portugal, portanto, Lisboa e o Alentejo, e esta dicotomia entre a cidade e o campo. E o que é que as pessoas procuram em cada um deles, não é? Portanto, fala-se muito dos sonhos, se calhar de partir para um lugar que tem, por exemplo, acessos mais fáceis. Ou então, partir para um lugar que é mais calmo, que traz mais conforto. Aqui, no Onde as Garças Voam, vais encontrar personagens que gostam mais da cidade e outras que gostam mais do campo e de como é que essas perspectivas aqui entram em conflito e quando ainda por cima temos aqui um recomeço forçado, como é que isto é interpretado por uma família. Então, há aqui muita dicotomia entre a cidade e o campo, entre Lisboa e o Alentejo e, portanto, há aqui muitos lugares que eu referi na minha pesquisa também, porque fiz a minha pesquisa. Há aqui muitos lugares que tu vais encontrar que são muito especiais e são muito bonitos e eu que já visitei a Reguengos de Monsaraz para efeitos de pesquisa e também que já estive em Lisboa para efeitos de pesquisa, isto sem ser em lazer, encontrei aqui muitas particularidades de cada sítio e isso também me fez compreender porque é que algumas pessoas preferem Lisboa ao Alentejo e porque é que algumas pessoas preferem o Alentejo a Lisboa. Portanto, aqui vais encontrar tudo isso e muito mais. A quinta curiosidade é que, para escrever o Onde as Garças Voam, eu tive de fazer não só pesquisa de terreno, como também pesquisa de profissões. Eu falei com uma designer de interiores muito querida, a Joana Fernandes Leal, da Menta Design Interiores, que me deu muitas informações sobre a própria profissão. Falei também com várias instituições e elas vão estar todas nos agradecimentos aqui do livro. Portanto, isto para provar que eu tive de fazer também muita pesquisa para este livro, daí ele ter demorado mais tempo a ser escrito. Eu, na escrita deste livro, de facto, demorei mais do que os meus habituais 3 meses, precisamente porque senti a necessidade de fazer a pesquisa e também porque na altura em que eu estava a finalizá-lo também estava a editar um Muro e uma Cerca, portanto tínhamos aqui também este peso adicional de trabalhar precisamente na parte da edição e da revisão com a editora e, portanto, decidi que tinha de esperar um bocadinho mais, que se calhar este livro ia levar mais algum tempo a ser escrito, mas porque eu só queria trazer um máximo de realismo
para as personagens, para aquilo que elas fazem, para os próprios procedimentos legais, porque também vamos encontrar alguns aqui no livro. E eu quis transmitir isso para que tu também tenhas a experiência verdadeira, a experiência fidedigna de cada profissão, dos próprios espaços e dos próprios procedimentos. Por isso, aqui está mais uma curiosidade sobre a pesquisa para onde as garças vão. E a sexta e última curiosidade é que no Onde as Garças Vão tu vais encontrar Easter eggs. Isto significa que se tu leste o Memória uma Cerca e se foste uma daquelas pessoas que me pediu para escrever mais alguma coisa sobre o Elias e o Santiago, então vais encontrar uma surpresa no Onde as Garças Vão. Na verdade, há uma que é muito especial e há outra que é mesmo só para aqueles leitores que são super atentos, e se tu conseguires identificar esse easter egg, então diz-me, gostava muito de saber, mas eu acho que estes easter eggs, pelo menos que eu aqui tenho no Onde as Garças Vão, são muito especiais, por isso convido-te a descobri-los. E este foi o baú de curiosidades do Onde as Garças Vão, espero que tenhas gostado. Se tiveres mais alguma curiosidade ou questão sobre a escrita, as personagens, a história ou o próprio processo de escrita, então partilha aqui nos comentários, eu terei todo o gosto em responder. E também quero dizer-te que o Onde as Garças Vão já está nas livrarias, portanto já podes adquirir o teu e espero que gostes deste drama familiar que te vai fazer sentir muitas emoções, que te vai levar numa jornada de muitas emoções e apenas digo-te, deixa-te conduzir pela história. Espero que gostes e até ao próximo vídeo!